Muito bem, a palavra de Deus nos fala sobre o dia de hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia que nós vivemos. Hoje, neste mesmo momento, quando você está recebendo esta mensagem, é o tempo de colocar a vida em dia, é o tempo de buscar ao Senhor. Hoje é o tempo de endireitar os passos, é o tempo que nós temos para viver. Mas a palavra de Deus nos fala a respeito de um dia muito especial, o dia do Senhor. Quando fala o dia de Cristo, é o dia do arrebatamento da igreja, o dia glorioso quando nós iremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Sim, os mortos em Cristo ressuscitarão dos seus túmulos, de onde estiverem, seus corpos eles receberão um corpo novo, maravilhoso. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Este é o dia de Cristo. Mas o dia do Senhor, a palavra de Deus nos diz sobre este dia, aqui em Isaías capítulo 13, do verso 9 ao 13. Vamos acompanhar? Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Este é o dia do Senhor. Seria o dia em que o Senhor vai fazer que se cumpra toda a sua palavra. É o dia da volta de Jesus. É o dia do retorno do Senhor para assumir o governo da terra. E ao assumir este governo, começa, claro, com uma limpeza. Começa, claro, com julgamento. O julgamento das nações, o julgamento do anticristo, do falso profeta, a retirada da terra de Satanás e seus demônios, a prisão de Satanás por 1000 anos. Esse é o dia do Senhor. E diz a palavra que ele vem com ira e ardente furor. Nós sabemos que não há nenhum pecado que fique sem ser julgado, que fique sem uma sentença. O salário do pecado é a morte. As pessoas, elas vivem debaixo da longanimidade de Deus, da paciência de Deus e pensam que Deus não vai julgá-las. E pensam que Deus não vai fazer nada a respeito. Então fazem abominações, então zombam, então matam os cristãos, então apelam de todas as formas para perseguir a palavra de Deus e zombar do povo de Deus. A longanimidade do Senhor permite que isto vá como alguém que está soltando pipa e vai dando linha para a pipa, para o papagaio, e ele vai soltando e de repente ele vai puxar. O dia do Senhor é o dia da sua ardente ira para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Nós sabemos que este dia do Senhor é o dia que nós estaremos livres dele, porque nós iremos no dia de Cristo. Nós iremos, antes disto, nós iremos ser arrebatados, indo ao encontro do Senhor. E enquanto a gente estiver com o Senhor aqui na terra, vai acontecer muita coisa, muito sofrimento, até que este momento, o momento quando Cristo virá, o momento quando nós viremos com Ele
para assumir aqui a terra, para que Ele venha governar aqui a terra. Então, este dia, as estrelas, as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, sinais nos céus, sinais na terra, sinais que nós já estamos vendo uma série deles acontecendo, mostrando algo tão tremendo, como vimos, por exemplo, as luas de sangue que estão acontecendo agora em 2014, essa tétrade, dois eclipses da lua em 2014, 2 em 2015, ambos caindo nas mesmas datas, não a mesma data, dia e mês do ano, mas caindo na data comemorativa. Primeiro eclipse no primeiro dia da Páscoa. Segundo, no primeiro dia de Tabernáculos, tanto em 2014 quanto em 2015. Sinais nos céus. Páscoa nos fala da primeira vinda de Jesus. Tabernáculos nos fala da segunda vinda de Jesus. Ora, por que essas luas não estão coincidindo com datas islâmicas? Com datas do calendário, vamos dizer, da história das nações, dias importantes nas nações, mas exatamente em festas bíblicas que Deus colocou, que Deus marcou, colocou para trazer uma palavra profética a respeito de tempos e gerações. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é verdadeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus governa os céus e governa a terra. Então, neste dia que a Bíblia nos fala sobre sinais, as estrelas, as constelações não darão a sua luz. Nós sabemos que os cientistas têm estudado muito o universo, têm estudado muito os corpos celestes, têm sido enviados sondas, aparelhos, satélites para estudar o cosmos, para buscar alternativas de possibilidade da vida do homem em outros planetas, em outros lugares, fora da Terra. Mas eles têm descoberto que tudo que a Bíblia diz é a verdade. Por exemplo, os homens temem e já falam a respeito de tempestades de meteoritos, de meteoros sobre a Terra. E quando a Bíblia fala as estrelas cairão, chamam-se de estrelas cadentes essas pedras, estes meteoros ou meteoritos que atingem a estratosfera e vêm incandescente pela atmosfera e caem sobre a terra. E a Bíblia fala sobre muitos, uma chuva, estrelas caindo, como naquele dia memorável que a Bíblia nos conta, quando Josué pediu que o sol parasse, que a lua parasse, que o sistema solar parasse. Ora, para parar, haveria um retrocesso na sua jornada, na sua caminhada. Isso foi atestado pela ciência, de que houve esse tempo, houve esta diferença no processo da caminhada do sistema solar, houve esta diferença registrada nas Escrituras. E Josué, a Bíblia nos diz que os inimigos foram vencidos por uma chuva de pedras, meteoros, meteoritos, uma chuva de pedras, não granizo, mas uma chuva de pedras. Pedras que pesavam muito, porque quando caem sobre a superfície, aumenta ainda a sua velocidade por causa da gravidade. A aceleração aumenta. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus está nos dizendo sobre acontecimentos do fim, coisas totalmente aguardadas, uma expectativa totalmente passível de acontecer dentro do próprio conhecimento científico dos homens. O Senhor diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. As pessoas acham que podem driblar o Senhor. As pessoas acham que podem fazer e acontecer e nada, não vão ser culpados, não vão ser julgados por nada. A palavra de Deus está dizendo que tudo isto virá para julgar os maus.
Abaterei a arrogância dos maus, diz o Senhor, e a soberba dos violentos. Agora preste atenção num sinal muito importante que nós estamos caminhando para ele. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Você tem percebido como tem morrido homens na nossa geração? Você tem percebido como que a droga, como que o tráfico de drogas, como isso tem diminuído o número dos rapazes, dos homens? Você tem percebido como muitos homens têm deixado de ser homens, se tornando efeminados e não assumindo a sua sexualidade como homens? Nós estamos vendo que aqui as Escrituras dizem, como uma característica do tempo do fim, os homens serão mais raros do que o ouro, mais escassos do que o ouro de Ofir. Estamos caminhando para isto. Estamos vendo isto diante dos nossos olhos. As mães, as que têm filhas para casar, as moças que estão aí para casar, elas estão percebendo como está ficando difícil encontrar homens. Em toda a força da expressão desta palavra, homem, masculino, macho, homem. Mais raros do que o ouro de Ofir. Esta é a palavra de Deus. E o Senhor diz, portanto, farei estremecer tudo. Bem, e nós? E você? Como está diante de tudo isto? Você está pronto para a vinda de Jesus? Seu nome está no livro da vida? Ainda não? Então vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo dizendo, Senhor, reconheço que eu sou um pecador, por isto me arrependo dos meus pecados e te peço perdão. Lava-me completamente da minha iniquidade, dá-me salvação, escreve o meu nome no teu livro e me dê a tua presença. Amém, amém e amém. É isso aí. Tome posse desta salvação e viva na presença do Senhor, sendo a imagem e semelhança de Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.